Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. O assunto hoje no Doc.com são as eleições na ACPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Vamos conversar com os dois concorrentes à presidência da ACPG na eleição que acontece na próxima segunda-feira, dia 11. O advogado Eduardo Salamacha e também o empresário rural, o Douglas Taques Fonseca, vão falar com a gente a respeito das suas propostas, do que pensam para a ACPG no mandato que vai valer aí pelos próximos 2 anos. Você confere tudo isso depois do intervalo, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com. Hoje nós vamos conversar com os dois candidatos à presidência da ACPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, uma importante instituição aqui da nossa cidade. Há muito tempo não havia um bate-chapa. Hoje, nessa condição desta eleição, vai ter 2 concorrentes e nós estamos agora com o Eduardo Salamacha. Boa noite, Eduardo. Boa noite, tudo bom, Eduardo? Como vai? Tudo tranquilo? Pois é, o que levou aí a essa formação dessa chapa, que conta com vários nomes, né, jovens aqui de Ponta Grossa, e eu gostaria de saber de você, o que te motivou aí a pleitear a presidência da ACPG, você que é diretor, né, jurídico nesta administração. Uhum. Bom, boa noite, Eduardo, boa noite a todos os seus telespectadores aqui. Veja, a atual conjuntura política do país está gerando uma série de mudanças e as pessoas elas anseiam por renovação em diversos ramos, desde a parte pública, em esfera federal, estadual, municipal, e não poderia ser diferente também na esfera privada, no âmbito associativista. A gente tem sentido isso desde o final do ano passado, um grande anseio dos membros da Associação Comercial em participar mais ativamente da sociedade, no âmbito da associação mesmo. Então, o que acontece? A associação não é só a diretoria, ela existe debaixo da associação todo um leque de núcleos. E esses núcleos, desde o Conjovem, o STI, o SEMI, os outros, eles também são associados, pagam uma mensalidade tanto quanto os membros da diretoria. E, infelizmente, eles não estavam se sentindo representados por diversos fatores. Então, essa insatisfação levou à formação de um grupo e esse grupo optou por lançar uma chapa. Então, na verdade, não foi eu, Eduardo Salamacha, que quis lançar uma chapa. O grupo quis e simplesmente eles falaram: Eduardo, gostaríamos que você fosse a pessoa a ser presidente, encabeçar a chapa. E como a gente tem uma boa relação com todos e veio o pedido, a gente acabou aceitando e protocolamos a inscrição da chapa. Porém, você comentou que a chapa é jovem, né? Isso dá até uma importante oportunidade para a gente esclarecer aqui para o telespectador que a chapa tem membros jovens, mas também tem membros muito experientes. A gente mesclou bem. De uma mescla, então. Posso citar como exemplo, por exemplo, o Carlos Alves, que é da Valtra, que é um empresário já tem 50 e poucos anos de idade. O Marcos Dombros, que é o diretor mais experiente de todos da Associação Comercial, na atual gestão está conosco também. Um ex-presidente, o seu Hilário De Vick, também está junto conosco. A Júlia Stress, que também está junto conosco, também uma empresária experiente já. E outros nomes de grande experiência, o Ato Sá, o Giovanni Capri, tem muita gente envolvida no processo. Então, a diferença da nossa chapa para deles é que é uma mescla, né? A deles, eles pegaram simplesmente pessoas que estão lá há 20 anos, né, já na entidade, e no nosso entender é importante você renovar, né? A gente tem, historicamente, se a gente puxar para o contexto histórico, desde outros países ou aqui no Brasil, isso se repete, é um ciclo. Sempre que o mesmo grupo se perpetua no poder por muito tempo, coisas não muito boas acabam acontecendo. Isso desde a esfera política, a esfera privada, independente. Acaba caindo no comodismo, acaba caindo em falta de ação e N outros fatores que não são coisas boas, seja para uma instituição como a CPG ou para qualquer outra instituição, né? Então, a alternância de poder, ela faz parte do regime democrático, né? E do regime republicano como que a gente vive no país. É muito importante para a própria SPG que se renovem as lideranças, que outros associados participem junto, porque isso agrega para a entidade, são novas ideias, novas mentes pensando, e gente nova com gás, executando coisas que são só... Antes eram ainda botadas no papel, agora nem mais, né? Se a gente pegar a atual administração, infelizmente,
pecou, não fez sequer o planejamento estratégico, que é exigido formalmente pelo Estatuto da CPG. Então, você ter uma administração de uma entidade como a CPG, que não tem um planejamento, é algo realmente muito sério, né? Qualquer empresa tem um planejamento, até profissionais têm planejamento, como é que vai ser a sua carreira, o que você vai fazer. Tudo na vida a gente tem que ter planejamento, muito mais a principal entidade da cidade. Então, no nosso ver, é um problema muito sério, essa falta de planejamento. Por isso, esse é um dos motivos, aliás, que levou todo esse grupo nosso se mover para montar essa chapa. Um ponto interessante também, que é legal a gente comentar aqui, Eduardo, é que o nosso planejamento não está sendo feito por qualquer pessoa, ele está sendo feito pelo Reis, que é o consultor que fez, na época do Márcio Paulic, o planejamento da associação comercial. É um consultor internacional, ele se predispôs, nós estamos conversando com ele, ele já montou uma boa parte do planejamento, e a gente vai entregar esse planejamento formalizado, caso a gente perca para a diretoria, e caso a gente ganhe, a gente vai executar ele do mesmo jeito, né? A gente não vai deixar de participar da associação de modo algum, porque a gente entende que, enquanto empresários, a gente tem que fazer a nossa parte e exercer, digamos assim, a nossa cidadania e também a nossa responsabilidade perante a comunidade. Quando as instituições elas começam a se calar e a serem omissas na sua missão, aí é o começo do fim do país, porque a gente tem visto na esfera federal questão de corrupção e tudo mais. O que é isso? O enfraquecimento das instituições, infelizmente. Então, a gente tem que renovar as instituições, tomar conta realmente daquilo que é importante para a nossa cidade, para a nossa região e fazer acontecer, para que gere desenvolvimento local, a gente consiga resolver os problemas das empresas e principalmente do micro e pequeno empresário, que infelizmente tem sido deixado de lado. A gente tem sentido muito essa crítica do próprio associado quando a gente vai visitar. Puxa vida, que bom, mas realmente nos últimos tempos a CPG, sou associado faz 15 anos na associação comercial e nunca vieram me perguntar o que eu acho, o que eu quero da associação, o que me agrada. Só pago a mensalidade, mas não tem um retorno. Então, quer dizer, a gente quer acabar com isso, a gente quer aproximar o associado e fazer com que ele se sinta parte realmente da associação, para a gente ter uma associação mais forte e participativa na comunidade, né? Hoje, quantos associados existem na CPG? Esse é um dado muito interessante, Eduardo. Obrigado pela sua pergunta. A associação comercial, uns 4 anos atrás, ela tinha 3.000 associados aproximadamente. Hoje, ela está com 1.700. Então, não é o Eduardo falando, isso são dados concretos, 1.700, quase 1.800, que demonstram uma queda vertiginosa do número de associados. Então, se compararmos com outras associações, nossa região dos Campos Gerais aqui é muito fraca ainda. E isso mostra a insatisfação do cliente, né, que é o associado. Quando começa a ter uma redução de clientes de qualquer empresa, é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Não deixa de ser diferente na associação comercial. Quando o número de associados começa a cair brutalmente, o que é? Alguma coisa está errada, né? Então é importante uma mudança para resolver esse tipo de situação. E esse mandato na CPG são de 2 anos, né? Sim. A chapa, a presidência. Ao longo desses 2 anos, você falou que existe um planejamento sendo feito, né? E vai ser aplicado, logicamente, se vocês vencerem a eleição. Quais são os principais fatores, as principais propostas que vocês estão imaginando que precisa ser aplicado? Tá. Veja, Eduardo, a gente tem vários programas, o principal deles que a gente tem batido muito é o CPG contra a crise. O programa CPG contra a crise, ele se desdobra em uma série de ações que vêm ao encontro das necessidades dos empresários. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui para você ver como o que a gente vai fazer não é ciência espacial, são ações simples que impactam profundamente a vida das pessoas. Eu posso citar como exemplo aqui o portal do RH, que eu mesmo articulei juntamente com o Walter, que é o diretor de RH da Frisia, e com o professor Miguel, que é o pró-reitor de graduação do EPG. Nós formatamos uma versão beta dele, fomos lapidando juntamente com o setor de TI da associação comercial e criamos uma plataforma com inúmeros filtros. Ocorre que existe um grupo de uns 40 gestores de RH aqui na região, do qual o Walter faz parte, e o grande problema deles é cada grande empresa tem o seu portal de RH. Então a ideia é centralizar, para que todo mundo tenha um portal único, porque daí eles têm o maior banco de dados. Porque o candidato, na prática, ele perde 2 horas preenchendo cada portal, ele não vai preencher os 40 portais. Agora, se eles tiverem um portal centralizado, onde eles não tenham custo nenhum e seja do gosto deles, a gente fez um portal muito semelhante ao da Frisia, que é muito semelhante também ao das outras entidades, e eles vão lapidando conforme o gosto do associado e tal. A gente já tem uma ferramenta útil para o associado, sem custo, porque ele só vai pagar a mensalidade e vai ter acesso. A gente está aperfeiçoando o que existe hoje.
E, em contrapartida, a gente resolve um problema social, que é o desemprego, que está afetando bastante o pessoal. Então, o cidadão, qualquer cidadão vai lá, se cadastra online no site da CPG, preenche seus dados. Quando der um encontro dos dados dele com a necessidade do outro lado, do usuário, que é a empresa, pronto. Vai ter a comunicação por e-mail e eles entram em contato para a vaga do candidato. Então, é uma ação simples que resolve um problema social. Vou te dar um outro exemplo de um projeto, de uma das ações da CPG contra a crise, que também resolve um grande problema, que é a evasão de recursos da nossa região. Eu não sei se você sabia, Eduardo, mas 70% aproximadamente, de acordo com dados do Sebrae, das licitações contratadas aqui são feitas com o pessoal de fora dos Campos Gerais. Isso dá mais de R$1 bilhão, 70% do valor, vamos jogar 700 milhões aproximadamente todo ano, saindo do dinheiro da nossa economia. Então isso é muito nocivo. O Observatório Social, do qual eu sou diretor também hoje, ele tem uma ferramenta que chama SIM, que é o sistema SIM, o Sistema Integrado de Monitoramento. Esse sistema ele fornece gratuitamente um e-mail por CNAE, que é aquele Código Nacional de Atividade Econômica, a pessoa, o interesse da licitação dela. Então você vai lá e cadastra lá, digamos que você tem uma empresa que vende cadeiras. Eu quero receber licitações por cadeiras. Você digita o teu CNAE lá e vai ficar registrado. A rede dos observatórios do Brasil, que tem mais de 100, tem esse sistema integrado, você vai receber as licitações. Então, digamos que você ganha uma licitação e venda, sei lá, para São Paulo. Você vai receber dinheiro aqui, vai pagar seus funcionários, vai injetar dinheiro na nossa economia, então vai criar literalmente uma sucção de dinheiro de outras regiões para a nossa região, fortalecendo o comércio, porque esse dinheiro gira na nossa economia. E em paralelo, se a gente pegar as próprias licitações da região aqui e mantiver o dinheiro aqui, da mesma forma a gente vai estar fortalecendo o nosso comércio. Então digamos que dos 700 milhões a gente consiga reter 100 ou 200 milhões com esse tipo de medida. E nós temos grandes empresas aqui que podem, desde pequenas empresas e grandes, tanto faz, mas que podem atender as necessidades. Como a nossa região é grande, né, e rica em diversos ramos de segmentos. Então, o que está faltando é comunicação. Então, basta pegar o banco de dados da associação comercial, pega os associados, informa, comunica, cadastra no sistema SIM e eles vão receber por e-mail. Se tiverem interesse, podem participar. Então, uma forma de valorizar realmente as empresas locais para participarem dessas licitações, que são aí no país inteiro, nos vários municípios, no âmbito dos governos estaduais também, né, e também da União. Eduardo, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta continuando aqui a nossa conversa com o Eduardo Salamacha, ele que é candidato aí à presidência da ACIPG. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta na conversa com o Eduardo Salamacha, advogado, candidato aí à presidência da ACIPG pela chapa ACIPG+. Falávamos no bloco anterior, Eduardo, a respeito de algumas propostas e você falou a questão da crise, né, do combate ao desemprego e tudo mais que gera aí um transtorno para o comércio, enfim, para toda a cadeia logística aqui em Ponta Grossa. Existe uma maneira de fazer com que essa crise, que logicamente é no país todo, ela seja pelo menos amenizada ou de certa forma diminuída aqui em Ponta Grossa através de ações diretas da CPG, né, como essas que você citou no bloco anterior, da questão aí de licitações e tudo mais? Com certeza. Tem N formas de a gente potencializar os negócios dos associados que infelizmente não estão sendo feitas por falta de planejamento e de execução. Eu posso citar algumas outras aqui para ilustrar para o teu telespectador. Um dos mecanismos, e aqui eu não estou inventando, reinventando a roda, existe em associações fortes, é o sistema de compras coletivas. Então você reúne várias empresas do mesmo ramo, que tem necessidade de fornecimento de, sei lá, de prego, por exemplo. Preciso comprar uma grande quantidade de prego. É uma questão mercadológica. Quando você vai negociar e você vai comprar 10 pregos, o teu poder de barganha é 1. Quando você se reúne com outras empresas para comprar o mesmo prego, mas em um volume muito maior, vai comprar 1.000 pregos, 10.000 pregos, o cara baixa o preço lá no chão. Então esse é um tipo de coisa que faz aumentar a margem dos próprios empresários. Eles se unem, talvez, aí tem N formatos jurídicos que dá para fazer, uma SPE, ou sei lá, pensar, dependendo do caso, tem cooperativas, dependendo da situação, como tem os núcleos, já tem o núcleo das artesãs, elas poderiam ser convertidas em um núcleo de um cooperativismo, né? Cooperativismo até um dos propósitos também que a gente tem é incentivar muito o cooperativismo, porque é um sistema que
ele faz com que o dinheiro gire na cidade e seja reaplicado na cidade, né? Se a gente pegar o exemplo de Castro e Carambeí, mostra muito isso. Se pega a Frisia e a Castrolanda, como é fantástico o impacto que elas geram na região, gerando prosperidade. Com certeza, seriam outras cidades se não tivessem grandes cooperativas, né, atuando lá. E a gente aqui não tem uma força tão grande das cooperativas. Então, incentivar o cooperativismo como forma de agregar dinheiro na nossa economia também é um dos nossos objetivos. Outra situação também que pode facilitar bastante, e a gente vê no exterior, na verdade é um movimento que já ocorreu, se a gente pegar, por exemplo, no Japão, é que as grandes empresas de e-commerce, elas estão literalmente devorando os pequenos comerciantes. E qual foi a solução que eles encontraram lá? Literalmente agremiações com marketplace. Então, a gente pode usar um marketplace, por exemplo, desenvolvido dentro da estação comercial, e a gente tem um núcleo de sistemas de informação lá para desenvolver isso, inclusive do qual nossa chapa tem membros do NSTI lá, inclusive o presidente, o João Pelissari, está junto. Desenvolver uma plataforma marketplace, por exemplo, para os associados, porque daí acontece, você junta vários associados como se fosse um shopping virtual, para vocês entenderem melhor, não é um e-commerce dentro do site do cara, porque o e-commerce dentro do site do cara, como tem, por exemplo, a proposta da outra chapa, não resolve nada. O e-commerce, ele sem ter fluxo de gente e nada é a mesma coisa. O marketplace é diferente. É um local, um shopping online, onde você reúne recursos de aplicação, digamos assim, para fins de comunicação em geral, desde Facebook, Google AdWords e coisas do tipo, e congrega tudo num só local online, né, num só site. E isso vai fazer com certeza que a visibilidade seja maior, porque ao invés de você aplicar lá, cada um aplicar R$500 em mídia que vai ter no mês, você aplica 50 mil em mídia, para fortalecer aquilo lá. Então é um tipo de ação que pode ser feito e foi a saída que nesses países mais desenvolvidos, os pequenos comerciantes encontraram para fazer, digamos assim, frente com as Amazon da vida, com a Alibaba, com os grandes players, né, do mercado de e-commerce. Então, essa é uma outra proposta que a gente tem também, que é algo factível, a gente novamente não está reinventando a roda, a gente só está planejando e executando aquilo que é simples e já deveria ter sido feito há 20 anos atrás e não foi feito, né? Enfim, então é hora de a gente alternar um pouquinho o poder e começar a executar aquilo que só é falado, né, e não é executado. Então, essa seria, por exemplo, mais uma proposta, assim, Eduardo, nesse sentido, que você perguntou contra a crise. Tá. A questão, Eduardo, da participação política, né, da ACPG. A gente sabe que, historicamente, a entidade tem uma participação de defender algumas bandeiras, né, importantes para Ponta Grossa, né, obras que beneficiem toda a cidade. E a gente sabe também que essa participação, ela não pode ser partidária, logicamente, ela precisa representar aí os interesses dos associados, que é que mantém a entidade. Como que você imagina, né, uma participação da CPG na esfera política, numa administração sua, né, da sua chapa, caso vença, porque a gente sabe que o relacionamento da CPG com os políticos da cidade, de chamá-los para prestar contas e tudo mais, acontece, né? Já acontece. Qual que é a proposta dentro dessa parte? Assim, para ser bem franco, ele acontece de uma forma muito incipiente, né? Tanto é que essa é uma das principais reclamações dos nossos associados quando a gente vai conversar com eles, né, na rua mesmo, indo nas lojas. Eles falam, Eduardo, a CPG está omissa em relação a cobrar o poder público as ações que eles prometem em campanha. Então o que acontece? Chega lá o cara para fazer literalmente um palanque, fala, não, eu vou fazer isso, eu vou ajudar a saúde, a segurança e educação. Tá, todo mundo fala isso, como é que você vai fazer isso? Você tem que converter isso em ações concretas, um planejamento, um 5W2H, com ações como que você vai fazer, quando que você vai fazer, quanto que vai custar isso daí, será que tem caixa na prefeitura para fazer isso daí? E viabilizar de modo prático, para que você possa ticar literalmente cada uma das mini ações, digamos assim, do projeto macro de governo. Isso tem que ser cobrado antes das eleições. Então, ganhando, né, as eleições aí, a gente vai com certeza chamar todos os políticos, mas deixar bem claro. Não adianta você vir aqui e falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente quer pôr escrito tudo de forma minuciosa, detalhada e comprovando a viabilidade, né, Eduardo? Porque não adianta você falar, eu vou fazer, sei lá. Eu lembro que o coitado do Pinkowski, que eu nem conhecia ele, não posso nem falar, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas eles falavam muito da inviabilidade de um viaduto que ele queria fazer. Eu não sei se era viável ou não,
A questão é, quando a gente for cobrar dos políticos, a gente tem que cobrar a viabilidade também financeira daquilo que está sendo prometido. Eles têm que mostrar isso para a gente, né? Tá aí uma das outras propostas, que é fortalecer o Observatório Social. Se pega Maringá, eles têm os dados da prefeitura na mão, porque o observatório lá é forte. Então, na hora que eles veem o político conversar, os caras já sabem, já tem um balanço, um demonstrativo do resultado do exercício pronto. Já, escute, mas você está prometendo aqui que você vai fazer tal obra, que vai gastar 20 milhões, mas e onde que tem a previsão desse dinheiro aqui no orçamento, se já está esgotado o dinheiro? Então, é muito fácil você falar sem demonstrar como que você vai fazer de forma minuciosa, né? Isso a gente vai cobrar com antecedência dos políticos e depois cobrar a execução, né? Como tem que ser feito. A associação tem que guiar o crescimento da cidade, não de forma partidária, mas com certeza com a participação política, como prevê o estatuto e como deve ser, como acontece nas grandes cidades que geram desenvolvimento, como Maringá, Londrina, Blumenau, Joinville, enfim. Até porque no caso da CPG, você citou o Observatório também, que tem uma ligação muito estreita com a própria CPG, é uma entidade que representa vários associados, o pessoal que realmente gera o PIB, né, aqui da nossa cidade, e precisa realmente de uma participação na esfera política, e nesse ano ainda mais, porque é um ano de eleições municipais também, que é aquilo que você falou do plano de ações para a prefeitura, vão ser apresentados pelos candidatos que vierem aí a pleitear a prefeitura de Ponta Grossa, e a CPG com certeza precisa fazer parte também, primeiro para avaliar, ver se é viável, né, aplicar, e depois realmente para cobrar, né, porque é muito fácil às vezes prometer e não cumprir, né? E na questão da eleição, né, que é na segunda-feira, dia 11, Sim. Se não me engano, das 4 da tarde, até que horas vai? Até às 8, até às 8, das 4 às 8. Quem pode votar, né? O associado que está em dia, qualquer associado? Qualquer associado que tenha mais de 180 dias de associação comercial, né? Então, e lógico, esteja em dia com as obrigações financeiras da mensalidade. Ele pode regularizar até a data da eleição, ele pode regularizar para votar, mas tem que ter esse requisito. Ou, caso ele não possa, o estatuto permite que seja fornecida uma procuração, né, para alguma outra pessoa que o represente lá, desde que a procuração tenha poderes de ad negócia ou representação geral da empresa. Então, se alguém eventualmente tiver alguma dúvida, pode entrar em contato no nosso site SPG+, e a gente dá maiores esclarecimentos sobre o que é a nossa proposta ou outras questões estatutárias. Mas sou associado e tenho dúvida, será que posso votar? Pode entrar em contato conosco que a gente esclarece dúvidas, eventualmente, ou na própria associação comercial, enfim. Mas é algo bem tranquilo, sabe, Eduardo? E a gente sente uma grande força, impressionante, depois que nós lançamos a campanha, a quantidade de ligações que nós recebemos, não só eu, Eduardo, né, enquanto, digamos, presidente, candidato a presidente, mas todos os membros da nossa chapa, ligações de, puxa vida, que bom que tem alguém tentando modificar a associação comercial, porque eu nunca me senti representado, sempre tive vontade de participar, e que bom que vocês estão dando esse espaço, justamente porque a nossa ideia é fortalecer os núcleos, de modo que eles participem do planejamento estratégico e da execução. Então, a CPG não é só a diretoria, e nem só o SPC, como eles falam no serviço. A gente pode fazer muito mais pela nossa cidade, e esse é o nosso objetivo, né? Tá certo, a gente está chegando ao final desse bloco, né, da nossa entrevista, e eu deixo um pequeno espaço aí para você falar com o nosso telespectador que de repente vota ou conhece alguém que vai votar, né, na próxima segunda-feira. Portanto, um espaço aí para você falar diretamente com o nosso telespectador. Quanto tempo tenho? Pode falar em 1 minuto. 1 minuto, tá. Bom, pessoal, vocês já ouviram boa parte das nossas propostas aqui. Eu gostaria de registrar aqui o meu pedido para que vocês venham conosco, venham conhecer a nossa chapa, venham participar com a gente. Podem entrar no Facebook, SPG+. Vocês vão ver que a gente conseguiu mesclar bem a experiência de grandes empresários, o apoio também de diversas pessoas, de diversos setores, com pessoas jovens que querem executar e querem modificar a nossa cidade. Eu quero me direcionar especificamente a você, ao micro e pequeno empreendedor, porque eu tenho certeza que, pelas visitas que a gente tem feito, que você tem sido também deixado de lado. Na nossa gestão isso não vai acontecer, você vai ser participante ativo da sessão comercial, vai ter voz lá e a gente vai trazer você e você pode trazer outras pessoas do teu ciclo de amizades empresárias para a gente ter uma associação forte, participativa e que se renove sempre. Tanto é que, aliás, uma das nossas metas é colocar em norma de estatuto, pelo menos 20% da diretoria e do conselho tem que ser renovado em todas as eleições, né? Obviamente isso demanda modificações estatutárias, mas é uma das nossas propostas. Muito obrigado, peço seu voto segunda-feira.
vote SPG+, e venha conosco para essa mudança. A gente pode modificar a nossa cidade, só depende de nós assumirmos nossa responsabilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui no doc.com e boa sorte aí na campanha. Eduardo, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo e no que precisar estamos às ordens aí. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o advogado Eduardo Salamache, ele concorre à presidência da CPG. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando com o outro candidato, né, da outra chapa, que é o empresário rural Douglas Taques Fonseca. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, hoje falando sobre as eleições na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CPG, essa importante entidade que faz parte aí das decisões tomadas e decisões aqui em Ponta Grossa. Conversamos com o Eduardo Salamache nos 2 primeiros blocos, agora 2 blocos com o Douglas Taques Fonseca, também concorre à presidência. Boa noite, Douglas. Boa noite. Pois é, você realmente representa essa chapa da a CPG, concorre, né, à presidência da CPG e faz aí uma longa trajetória, né? Você tem na bagagem, aí no currículo, várias ações à frente, não só da CPG, que você foi presidente por 2 mandatos, né, como outras entidades. Como que você vê aí, o que te motiva a participar novamente de uma eleição à presidência da CPG? Bom, veja bem, eu na verdade já estava de pijama, né? Porque eu já estou com meus filhos assumindo a empresa e tal, né? E já estava meio tranquilo. Mas nesses movimentos que nós tivemos aí ultimamente e tal, que eu me envolvi com todos eles, o pessoal me procurou. Douglas, você precisa voltar para o seu comercial, nós temos que também agitar mais o seu comercial, ter uma associação comercial mais forte, mais envolvida com as coisas da cidade, inclusive por esses momentos agora que nós vamos passar, que vai com dificuldade e tal, nós precisamos de você lá e tal. E tanto me convenceram que acabei de gostar de uma coisa, então vamos voltar para a ação comercial, né? E estamos aí, eu acho que nós fizemos alguns trabalhos importantes em todas essas entidades que passei, né? O DR, a Sociedade Rural, o Conselho de Segurança, a Associação Comercial, Cedesponta, a Santa Casa de Misericórdia em Ponta Grossa, que eu sou vice-provedor. Então, eu digo, bom, tudo bem, vamos então para a luta aí e vamos tentar ver se a gente faz alguma coisa de positivo. Pois é, e essa chapa que você representa, ela tem vários diretores, né, que já pertencem à atual administração do Newton Fiore, que tem feito também um bom trabalho aí ao longo do mandato dele. Existe uma certa continuidade ali ou tem pessoas novas? Como que está funcionando? Bom, na verdade, existem pessoas novas. 50% da chapa é pessoas novas, né? Porque é sempre importante, assim, ter um entrelaçamento entre uma diretoria que sai e outra que entra. Não pode ter um rompimento, ou seja... ruptura total. A que sai, que entra não tem nada a ver com a que saiu. Entende? Isso é ruim para a associação, ruim para qualquer entidade. Entende? Se for possível o entrelaçamento entre as diretorias, é excelente. Entende? E você vai renovando, vai criando novas lideranças e essa é a tendência de todas as associações, né? Então, hoje nós temos lá os diretores que já participaram, inclusive o próprio Eduardo, que é da outra chapa, também participou da diretoria passada, né? E como ele, tantos outros. Inclusive ele fazia parte da chapa inicialmente, eu convidei ele e tal, mas depois, em função de que ele queria um determinado cargo que eu já tinha dado para outra pessoa, aí ele resolveu então desistir e fazer outra chapa. Foi pena, paciência. Eu não queria isso, acho que seria bom para a entidade que nem tivesse para ter chapa, mas tudo bem, isso é democracia e não tem como evitar, né?
E vem aí, logicamente, a gente vê as duas chapas aí, tem pessoas que realmente têm notoriedade aqui em nossa sociedade, né, na cidade, né, ambas, logicamente, quem vai decidir vai ser o associado, que tem o direito a voto, mas mesmo esse bate-chapa que o próprio Newton falou, nos trata de uma oposição, é simplesmente duas opções, né, propriamente porque o Eduardo também já faz parte dessa diretoria. Né? Agora, fomenta realmente a discussão em cima da CPG. Por esse lado é relevante, né? A importância que uma entidade desse porte tem em meio à sociedade pontagrossense. Seja ela para levantar uma bandeira com tantas obras que a cidade precisa, seja ela para atender o associado, né? Desde o pequeno, o microempresário até o maior, né? Não sei se você concorda comigo, mas nesse sentido ela é relevante. Não, e até salutar, né? Eu acho importante, porque daí as chapas elas têm que assumir compromisso com o eleitor, né? E depois tem que cumprir os compromissos, né? Então, muitas vezes até o bater-chapa é salutar para a entidade. Né? E outra coisa, como eu digo, nós hoje estamos discutindo cada um numa chapa, mas somos amigos. Eu me dou muito bem com o Eduardo, ele também vice-versa. Não existe nenhuma rixa assim entre pessoas, entre diretoria, entende? Somos todos amigos. E já combinamos, inclusive, que ganhe quem ganhar, nós estamos juntos de novo. Entendeu? Vamos continuar juntos, vamos continuar fazendo um trabalho junto. O importante não é estar eu ou estar ele, o importante é a comunidade. A comunidade tem que sair beneficiada com quem entrar lá na ação comercial e fazer um bom trabalho. Tá? E é isso que é importante. Tá certo. Em relação às propostas, né, ao que o planejamento que é a sua chapa, que é associativismo fortalecido. Associativismo fortalecido. A chapa, quais as principais propostas? Bom, além de dar continuidade às coisas boas que vem acontecendo na ação comercial, tem outras coisas a serem implantadas. E ideias surgiram bastante, né? Me cobraram, por exemplo, a criação de um escritório virtual, que diz que hoje tem acontecido muito nas grandes cidades. Ou seja, aquele pequeno empresário que quer montar sua empresinha, coisa parecida, a associação comercial vai ter uma sala com toda a estrutura de computador, telefone, secretária, cafezinho, aquela coisa toda, que ele pode utilizar essa sala para receber algum cliente dele, para fazer uma reunião com qualquer que seja e tal, e para desenvolver o trabalho dele ali. Até a correspondência dele pode ir toda para a ação comercial, ele usar o endereço da ação comercial. E a gente depois remete a correspondência para ele, entendeu? E vice-versa. Então, é uma maneira de você ajudar o pequeno iniciante, aquele que está desempregado hoje e resolveu, tudo bem, então eu vou me virar por conta própria, vou montar uma empresinha. Mas para ele começar do zero, sem estrutura, sem nada, nós damos a estrutura, nós temos lá a estrutura para isso. Essa seria uma das formas. Uma forma de realmente estar aí auxiliando nesse momento de entrada aí no mercado. Exato. Outra seria a criação de um site, entendeu? Com todas as empresas de Ponta Grossa, tipo uma página amarela de antigamente, né? Que você entra ali e vê, por exemplo, se quer comprar sapato, está todas as sapatarias lá. Se quer comprar qualquer coisa, está tudo lá, entendeu? Mas só empresas de Ponta Grossa vai estar ali, tá? Então, a pessoa de fora que chega, eu preciso disso, daquilo, não só de fora, daqui também, tudo tal coisa. Entra no site e está lá todas as empresas que vendem e tal, né? E aí... Uma forma de centralizar tudo ali. Porque hoje em dia, realmente, antigamente, as empresas queriam e todas estavam nas listas, né? Nas páginas amarelas. Mas hoje em dia, tudo com celular e smartphone, você procura pela internet. Exato. Então, essa questão aí também vem a ajudar essa busca de quem vai atrás pela internet. Exatamente. E, por exemplo, o cartão de crédito, né? Ou telefonia, por exemplo, né? Outras entidades já fizeram, inclusive temos exemplos, se não me engano, de São Paulo ou Porto Alegre, não me lembro bem, que eles chamaram todas as telefonias celular, TIM, Claro, Oi e Vivo, entende? Chamaram para negociar. Escutem, pessoal, nós temos aí 2.000 associados e queremos ver qual é o preço diferenciado que se pode fazer para os nossos associados. Negociar a hora do minuto e tal, aquela coisa toda, né? O custo do tempo.
Negociado isso aí, repassa para os associados. Olha, nós temos assim e tal. Quer dizer, você negocia em grupo, né, com um poder de fogo bem maior, um poder de barganha bem maior, e repassa também para o associado. E continuar também se envolvendo em todas as outras coisas. Por exemplo, a associação comercial tem que se envolver como um todo da cidade, né? Ela não é um sindicato que só discute ali o problema pontual da classe. Ela tem que ver a cidade como um todo, porque quando a cidade como um todo vai bem, o comércio vai bem, a indústria vai bem, tudo vai bem, né? Então, o que seria isso? Um contorno norte, que hoje dá problema de acidente e coisa arada, tudo caminhão passando por dentro da cidade, aqui não tem razão nenhuma, só tem desvantagem, né? Carga pesada passando aí e tal. O Porto Seco, que é muito importante aqui, porque vai concentrar todas as cargas da região aqui em Ponta Grossa para ir para Paranaguá, né? Isso foi uma luta antiga que até hoje nós não conseguimos ainda, né? O aeroporto de Ponta Grossa, que tem que viabilizar, né, e fazer com que a gente tenha uma linha que saia daqui para São Paulo e volte no mesmo dia, senão não viabiliza. Não adianta ter horários no meio do dia, que daí não viabiliza, né? Eu canso de ter uma reunião em Brasília, eu saio da minha casa cedo, pego o avião em Curitiba, chego em Brasília às 9 horas da manhã, faço o que eu tenho que fazer lá, quando é 4, 5 horas da tarde, eu saio de Brasília e venho jantar em casa, num dia. Entendeu? É isso que nós precisamos. Se tiver aqui em Ponta Grossa, então... Se for voo, exato. Agora, se for voo que sai daqui ao meio-dia e sai de lá meio-dia, aí não tem como. Daí você tem que perder mais um dia lá, mais um, entendeu como é que é? Então, essas coisas, essas lutas que nós temos que tentar viabilizar. Pois é, a CPG, historicamente, ela sempre esteve envolvida nessas bandeiras, né, de cobrar os agentes políticos. Os 200 mil eleitores, por exemplo. Os 200 mil Foi eleitores, bem importante para a lembrado. cidade, para a gente ter 2 turnos, para evitar que um prefeito ganhe a eleição com 30% dos votos, né, que é o risco que corria antes, né? Só com 30% dos votos o cara ganhava a eleição, então ele tinha compromisso com os 30 mil eleitores dele, né? Aí então deu mais chance para todos, né? E isso também influencia no dinheiro que vem da federal para Ponta Grossa, entende? Dos impostos que vêm para Ponta Grossa. Sim, eleva, né? Eleva o teto. Eleva a cidade aí a um patamar maior, inclusive na vinda de recursos. É isso aí, exatamente isso aí. Tá certo, então. A gente vai para um rápido intervalo, Douglas. Na sequência, a gente volta com mais um bloco da entrevista com o Douglas Tax Fonseca, ele que é candidato aí à presidência da CPG. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o Douglas Tax Fonseca, empresário rural, engenheiro civil, participante aí da chapa, encabeçando a chapa, que vai concorrer à eleição da CPG, eleição que ocorre na próxima segunda-feira, das 4 às 8 da noite, lá na sede da CPG. E Douglas, falávamos de algumas propostas, da chapa, e você muito bem falou que apresentando as propostas você assume um compromisso com os associados, e isso realmente é salutar. Alguma outra proposta que você queira destacar? Olha, tem algumas propostas, inclusive, que seria algumas compras coletivas, entendeu? De alguns segmentos, entende? Que hoje é muito comum, por exemplo. Outro dia eu estava até falando com o César Tozeto. Eles fazem compra coletiva do mercado, inclusive o próprio César Tozeto, na hora de fazer a compra, ele compra inclusive para outros supermercados também, que nem é dele, via APRAS ou coisa parecida, entendeu? Isso para baixar o preço. Para baixar o preço, isso acontece muito nos supermercados. Mas também, por que não muitas vezes para outras indústrias que usam a mesma mercadoria ou a mesma matéria-prima e tal, entende? E isso faz com que realmente o pessoal se beneficie, porque é aquela força maior de compra, poder de compra maior, que vai ajudar todo mundo, entende? E assim tem tantas outras ideias que tem surgido aí. E outra coisa também, uma das que vamos fazer é pesquisa nos bairros, entendeu? Chegar no pequeno comerciante lá e tal, industrial, o que você acha que a associação comercial podia fazer para melhorar para você? O que você acha que a gente pode ajudar? De que maneira? Entende? E é ele que tem muitas vezes ideias bem melhores do que as nossas, porque às vezes a gente está pensando num negócio
grande e de repente ele tem lá umas coisinhas pontuais pequenas que a gente não estava nem pensando nisso e para ele faz a grande diferença. E essa questão também, Douglas, a gente passa aí, o nosso telespectador já está cansado até de ver nos noticiários a crise política por qual nós passamos e que afetou a economia de uma maneira geral. Aqui em Ponta Grossa a gente vê aí um número de desemprego, né, maior em relação aos outros anos e no comércio também principalmente, algumas lojas fechando. Existe alguma ação pontual que seria voltado aí no combate da crise, né, de aí evitar ou pelo menos amenizar com que mais pessoas venham a perder o emprego ou que gire menos dinheiro no comércio local? Olha, infelizmente, um resultado pontual rápido não é possível, não tem como, porque isso aí tudo está enraizado no problema político e que o país está passando, entendeu? A nível mundial. Então, para nós resolvermos isso aí, nós temos que resolver primeiro essa questão política que envolveu o país e que o país hoje perdeu o crédito e complicou para todo mundo. O dólar está lá em cima, tá? E isso encareceu para muitas empresas, inclusive criando problemas seríssimos, porque muitas empresas, o dólar estava relativamente baixo, tomaram empréstimos em dólar lá fora, e agora com dólar alto desse, inviabilizou essas empresas. Por que o dólar explodiu? Por causa da insegurança que o Brasil hoje fornece para quem vai trazer dinheiro de fora. Não dá segurança nenhuma. Então esse dinheiro não está vindo mais, está voltando, entendeu? Os investidores estão tirando ao invés de Estão tirando daqui, porque aqui não tem mais segurança, aqui eles estão pensando que isso aqui vai, entendeu? Vai explodir, entende? Então, o remédio hoje, nós temos que mudar a política. Entende? Temos que mudar a política nacional. Tem que passar limpo o país, entende? Tem que, não é só fora Dilma, não. É fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, fora Renan e fora mais um monte de gente que tem lá, entende? Outro dia até falaram eleições gerais de novo, eu acho que talvez fosse o caminho, entendeu? Vamos mudar, vamos reeleger tudo aquele pessoal lá, vamos ver se tem gente nova, gente honesta, gente boa para pôr lá dentro. Entendeu? Enquanto nós não acertar lá em cima, não tem milagre que vai resolver aqui embaixo. Não tem milagre. Entende? Não adianta prometer nada que não vai conseguir. Entende? Tem que acertar o país. Acertando o país, tudo se ajeita. Veja a Argentina. Até pouco tempo nós fazia chacota da Argentina e só fazia gozação do problema da Argentina. Mudou, a presidência da Argentina está aí. Hoje o Macri assumiu a América do Sul. Ou seja, ele na América Latina aqui, ele é o país da vez. Tá? Tanto é que está sendo paparicado por todo investidor. Lá fora, o comentário da Argentina é os melhores comentários possíveis hoje. Tá? Os investidores já estão olhando para a Argentina com outros olhos. O que antes era do Brasil. O que antes era nosso, entendeu? Agora inverteu, né? Nós passamos sendo o patinho feio da vez aqui. E eles vão ter ascendência com certeza. Entende? Por quê? Mas porque mudou a política. Puseram um homem sério lá, um homem que realmente competente, um empresário que conhece, sabe das coisas e tal, né? Acabou aquela politicazinha assistencialista ali, aquelas que não adianta nada. O governo te dá aqui, mas tira do outro lado, entendeu? Quer dizer, o assalariado pagar 27% de imposto retido na fonte, isto é uma loucura. Isso, sabe, eu acho que não tem cabimento. Porque não é só 27% que ele paga. Quando ele compra o calçado, a indústria pagou imposto quando fez o calçado, daí o comerciante pagou imposto quando te vendeu o calçado, e está cheio de imposto, e daí você comprou aquele calçado. Mas não é só esse imposto que se paga. Depois, quando você vai declarar seu imposto de renda, nós, empresários, e você não, você é direto na fonte. Isso é uma judiação. Entende? Eu acho que a classe média, o assalariado, é o que mais sofre com o imposto de renda hoje no Brasil. Entende? Isso aí tem que mudar. Não pode ser desse jeito. E a questão da participação, logicamente, você está falando de um nível aí nacional, né, que estamos passando, mas esse ano também é ano de eleições municipais e a CPG sempre teve participação apartidária, mas envolvida com a política. Né? De repente, aí, numa vitória sua
em relação à presidência da CPG, como que a entidade deve se portar aí em relação às eleições? Veja bem, em relação às eleições, você não pode fazer nada. Nós estamos num momento democrático. Você tem que aguardar o resultado. Após a pessoa tomar posse, né, o candidato tomar posse, aí vem o acompanhamento da associação. Entende? Ver as promessas que são cumpridas, ficar cobrando aquilo que não foi feito, ficar fiscalizando para ver se não está tendo problemas irregulares lá dentro, no que diz respeito à compra, tomada de preço, a licitações, um monte de coisa. Entendeu? Tem eu chamo de laboratório, que hoje fiscaliza a prefeitura aí. Observatório Social? Observatório Social. Ah, sim, que tem o Ney da Nobre. É muito importante. A ação comercial tem que prestigiá-lo, para que ele funcione, para que o dinheiro nosso seja muito bem aplicado. Eu, no meu tempo de associação comercial, para você ter uma ideia, eu tinha um funcionário que gravava todas as sessões da Câmara. Chegava lá, ele punha o tripézinho dele lá em cima e gravava tudo, entendeu? Para evitar, por exemplo, aquelas malandragens que acontecem às vezes, de um assunto polêmico que eles querem votar correndo tudo, escondido da população, para não dar tempo da população se revoltar, que tem que votar em 3 vezes, eles votam em 3 vezes no mesmo dia, entendeu? Fazem 3 sessões no mesmo dia e mata ali na hora, entende? Ou quando muito num dia, no outro já mata, então às vezes passa despercebido, entende? Então estava lá a pessoa gravando tudo, né, para ver e tal. E muitas vezes a atitude de alguns vereadores que a gente achava que estava totalmente contra os princípios, entendeu? Do que ele prometeu em campanha e tal, a gente denunciava. Né? Punha lá o nome do vereador lá, o vereador tal, votou desta maneira tal assunto. Né? Orientava a população, o eleitor, de que maneira estava o seu candidato estava se portando nas eleições, qual era o pensamento dele, que muitas vezes é totalmente diferente daquilo que ele prometeu. Né? Então esse acompanhamento é importante, entendeu? E também a nível nacional, como uma política como um todo. Né? Você veja, o próprio Sérgio Moro disse outro dia, numa palestra dele, eu fiz a minha parte, estou fazendo a minha parte. Vocês precisam fazer de vocês. E vocês quem? Vocês, a comunidade, a sociedade. As pessoas de bem. Isso. E as forças vivas da sociedade. E quem são as forças vivas da sociedade? São as entidades, as associações, associação comercial, tem a OAB, tem tantas outras, CDL, CDESPO, entendeu? Essas forças vivas da sociedade é que tem que reunir o pessoal e dar apoio quando nós, graças a Deus, temos um juiz aí que é inédito na história do Brasil, que vai fazer história, pro resto da história do Brasil, essa pessoa vai ficar marcada, que está fazendo coisas que ninguém fez até hoje. Né? Que deveriam ter feito, mas não fizeram. E para orgulho nosso, é paranaense. Né? Disseram que ele é nascido aqui em Ponta Grossa. Né? Ó, tá uma briga ainda que eu ainda não consegui entender. Porque uns dizem que é Ponta Grossense, outros dizem que é de Maringá. Outro dia me disseram, não, é Ponta Grossense, porque agora outro dia eu vi na televisão, não, ele é de Maringá. E nós precisamos descobrir aí. Ela sabe, é de Ponta Grossa ou de Maringá? Hein? Maringá, né? Olha, já tem ali nós dizemos que é Maringá. Mas não importa, né? É paranaense, né? Exatamente. Importa o trabalho que está no nosso fazendo. time, né? Exatamente. O importante é que um homem como esse tem que ser valorizado, tem que ser idolatrado, tá? E tem que ser apoiado. Não vamos deixar ele sozinho na luta. Nós temos que estar junto com ele, entendeu? E nós, que eu digo, as sociedades, as forças vivas da sociedade têm que estar junto, acompanhando, para nós primeiro melhorar lá em cima, para depois, então, começar a ajeitar a casa aqui embaixo. Tá certo, Douglas, nós estamos chegando ao final do programa, assim como eu fiz com o Eduardo, falei com você também. 1 minuto aí final para você falar direto com o nosso telespectador, pedir o voto e falar aí a respeito da sua concorrência aí à presidência da CPG. Tudo bem. Bom, cara associado, eu pretendo, se der certo, assumir a associação comercial, a gente fazer um trabalho como sempre fizemos nas outras vezes, nas outras entidades que eu passei, até na própria associação comercial por 4 anos, né? E nós vamos passar um momento difícil daqui para frente. O horizonte é nebuloso, tá? Não sabemos o que vai vir. E entendemos que, nesse momento, nós temos que ter uma entidade forte, tá?
e com pessoas que realmente tenham predisposição e coragem para enfrentar essas adversidades que vão vir pela frente. E isso podem contar que eu farei sem dúvida nenhuma, e vocês podem confiar em mim, tanto para vencer essas adversidades, como também lutar por os interesses da classe, do pequeno, médio e grande industrial e comerciante de Ponta Grossa e para os interesses de Ponta Grossa como um todo. Como sempre, a Associação Comercial foi uma entidade cidadã, e como entidade cidadã que ela tem que se envolver com a cidade, a comunidade como um todo. Muito obrigado. Tá certo, então. Eu que agradeço a presença aqui no doc.com e boa sorte aí na campanha. Obrigado. Muito bem, nós chegamos ao final desse programa, levamos informações a você sobre os dois candidatos, o Eduardo Salamacha, o Douglas Tax Fonseca, que concorrem à presidência dessa importante entidade que é a CIPG aqui na nossa cidade. A eleição na segunda-feira, tem uma Assembleia Geral às 15 horas, às 3 da tarde. O atual presidente, o Newton Fiore, vai fazer uma explanação, uma prestação de contas. Aí, a partir das 4 até as 8 da noite, a votação, né? Você que aí é associado e preenche os requisitos, né? E você pode também acessar o site da CIPG para ver lá quais os requisitos, o tanto de tempo que tem que estar filiado, a questão aí de estar em dia com a mensalidade também, né? E quem tem direito a voto aí vai fazer essa parte democrática aí dentro da CIPG. Esperamos ter feito o nosso papel aqui no doc.com de levar essas informações aí dos dois candidatos que representam essas duas chapas que concorrem à presidência da CIPG. Desejamos um ótimo final de semana. Você quiser rever o nosso programa, estará no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Você quiser falar com a gente, mandar sua dica, sua crítica, o e-mail é o programadoccom@gmail.com e as informações do dia a dia lá no www.blogdodoc.com. Um ótimo final de semana, até semana que vem, doc.com, você bem informado.